Olá, tudo bem? Bom estar com vocês de novo. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um módulo aí do nosso curso de Maturidade 1. Agora nós vamos falar a questão do cristão contagiante, para que a gente possa reconhecer que somos todos cristãos e contagiantes, que é algo que faz parte daquilo que nós nos tornamos. Então, você é bem-vindo. Espero que, a exemplo do que tem sido até agora, seja abençoador na sua vida. E aí, Henrique, tudo bem? Tudo certo. Mais uma vez estamos aqui. O... Eu vi que tu falou maturidade 1, mas é Fundamentos 1. Então, só foi É, ele, salvo engano. A gente está no Fundamentos 1. Já vimos a classe de maturidade, já vimos a classe de adoração e agora vamos ver a classe de cristão contagiante. Ah, a gente sempre começa com uma dinâmica. Você pode ver no slide ali, que é a bolinha de papel e a lixeira. O que seria isso? É uma dinâmica que todo mundo da classe tenta acertar uma bolinha de papel numa lixeira. Por que a gente faz isso? Se você quiser pausar o vídeo e fazer, vai fazer sentido depois. A gente avalia a questão da oportunidade. Muitas vezes durante a nossa vida nós temos uma única oportunidade para acertar uma bolinha na lixeira. O que seria isso? Como a gente está falando de evangelismo, muitas vezes a gente tem uma única oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa. E se a gente não tiver preparado para aproveitar essa oportunidade, nós podemos perder, e daí é o exemplo que a gente usa na aula, na aula presencial, de deixar a bolinha cair fora da lixeira. E a gente usa essa dinâmica. O Ivan acho que tem um exemplo, né, Ivan, de uma oportunidade perdida. verdade, é verdade. Para mim foi muito marcante, eu costumo falar isso em sala de aula, para que a gente possa refletir, né? A gente possa aprender um com os outros, né? Então, trata-se de uma pessoa que conviveu comigo bastante tempo, eu era próximo, a gente viajou junto, a gente teve bastante tempo juntos, trabalhando. E depois, como acontece com muitas pessoas, a vida levou cada um por um caminho, e a gente ficou anos sem se falar. Eu sabia que ele desenvolveu um câncer, ele está lutando contra esse câncer, como muitas pessoas que a gente conhece. Mas um dia a esposa dele me telefona, era uma segunda ou terça-feira, eu não lembro bem. E ela me fala assim: Ivan, o teu amigo, eu sei que você gosta dele, o médico disse que ele agora está nas últimas, que ele não sai dessa internação, já liberou a visita. Como eu sei que você gosta dele, eu estou te avisando para que você possa vir vê-lo. E eu falei: não, com certeza eu irei. Era uma semana bastante atribulada para mim, tinha muita coisa urgente para fazer e acabei deixando a importante para depois. Então, no sábado pela manhã, eu me organizei e decidi visitá-lo. Ele estava em Porto Alegre, lá no Divina Providência. E aí eu avisei ela e comecei a ir para lá. Falei com a minha esposa e comecei a ir para lá. Quando eu estava quase chegando, meu telefone toca. Era a esposa dele, me dizendo que não adiantava mais eu ir, porque ele tinha acabado de falecer. É claro que eu acredito num Deus amoroso, num Deus bondoso, justo, que não fez com que a salvação dele dependesse de mim. Ele podia colocar outra pessoa lá falando, ou que ele se lembrasse de tantas vezes que ele ouviu falar a respeito de Jesus. Mas a verdade é que eu perdi a oportunidade que eu tinha de ir lá e falar mais uma vez para ele. E isso, para mim, foi muito marcante e fez com que durante muito tempo, ainda hoje, eu reflita a respeito e lute para não perder mais as oportunidades que me são dadas, fazendo o que é mais importante, não necessariamente o que é mais urgente. É. Então, Tu tava falando, eu lembrei agora, essa semana, uma amiga da Gemima, minha cunhada, que é enfermeira, faleceu porque se engasgou com um pedaço de carne. E uma morte, ela até falou assim, uma morte idiota, um jeito idiota de se morrer, né? E ela disse que na faculdade de enfermagem, em alguns cursos de primeiros socorros, eles ensinam uma manobra que não deixa a pessoa morrer engasgada. Quando ela viu aquela notícia, ela já mandou diversas mensagens de como fazer essa manobra em casa, porque ela se preocupou é, se uma das pessoas da nossa família se engasgar, que todas as pessoas que estão naquela situação saibam como reagir diante daquela situação. Ela nos preparou para uma possível oportunidade, aqui entre aspas, uma oportunidade ruim, de exercer essa manobra, né? Então, imagine você se você deixaria algum dos seus familiares morrer porque você sabia que precisava se preparar, aprender uma manobra e você não aprendeu.
O objetivo dessa classe é te preparar para falar de Jesus, para aproveitar a oportunidade que nós todos temos, né, durante os nossos dias. Então, a aula de hoje, a gente tem ali, ela é dividida em 4 pontos. Nós vamos falar de 3 pontos nesse vídeo e vamos gravar um próximo vídeo falando do 4º ponto. O objetivo da classe Cristão Contagiante é evangelismo relacional. Não é o evangelismo das pessoas que a gente não conhece, mas das pessoas que a gente conhece. Eu posso evangelizar as pessoas que eu não conheço? Você deve. Mas o nosso interesse aqui, o nosso objetivo é de falar como falar de Jesus para as pessoas que você conhece. A nossa igreja, ela é marcada por relacionamentos, marcada por grupos de crescimento. Então faz muito mais sentido a gente afiar o machado e preparar para que você possa aproveitar ao máximo essa oportunidade. Ali a gente vai ver a nossa missão como igreja, o que é um cristão contagiante, qual a diferença entre evangelismo e missões, 4 pontos importantes e ferramentas de evangelismo a gente vai ver no próximo vídeo. Então, indo já para a parte da aula, a nossa missão como igreja: amar, relacionar e compartilhar. Amar a Deus, o primeiro mandamento, né? Jesus vai dizer que é o mandamento mais importante, e semelhante a este mandamento mais importante é amar o próximo. Então a gente é uma igreja que nos relacionamentos nós nos amamos. E o terceiro é compartilhar. Compartilhar seria o ID de Jesus. Missão, evangelismo, certo? Eu não sei se o Ivan quer falar alguma coisa sobre a missão da nossa igreja. Então é isso, nós estamos fundamentados, a gente costuma dizer que somos uma família feliz e amiga que vivencia os relacionamentos, no grupo de crescimento e em conjunto nos cultos de celebração. E nós estamos comprometidos com isso, com amar a Deus, uns aos outros, mas também de compartilhar essa vida em Jesus. É isso. Amém. Depois dessa primeira parte, a gente sempre se pergunta nas aulas o que seria um cristão contagiante. Tem uma definição na apostila que diz: é aquele que, uma vez salvo por Jesus Cristo, vive de acordo com a sua palavra, amando a Deus, se relacionando com integridade e amor com outras pessoas e compartilhando as transformações que Jesus vem realizando na sua vida e também na vida daqueles que ele conhece. A gente bate muito nessa tecla de que o cristão contagiante, ele não consegue se separar, ou ele é cristão ou ele é um cristão contagiante. A gente não faz essa separação. Nós somos cristãos e contagiantes. Não tem como dizer que eu sou cristão, mas outra pessoa vai fazer essa parte de contagiar. Não. Nós nos tornamos cristãos e por nos tornarmos cristãos, nós contagiamos. Seria isso, né, Ivan? Isso aí. É um compromisso de todos nós, não é para ser terceirizado, deixado para os pastores, para os líderes, para qualquer outra pessoa. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Você pode me dizer que não tem facilidade em falar, não tem facilidade, e a gente entende isso realmente. As pessoas são diferentes, têm suas diferenças, mas a verdade é que se você é um cristão, o processo de santificação vai fazer com que você esteja cada dia um pouco mais parecido com Cristo. Se você estiver nessa caminhada, isso vai despertar interesse nas pessoas e criar oportunidade para que elas te perguntem por que a tua vida tem mudado. E Amém. aí, nesse momento, independente da tua habilidade, você vai poder dizer a causa, que é Jesus. O Espírito Santo, a partir daí, vai fazer a obra. Amém. A gente responde também a pergunta: qual a diferença entre evangelismo e missões? Tem uma frase do Ralph Winter que diz que evangelismo é uma igreja crescendo onde ela está. E missões é uma igreja crescendo onde ela não está. Isso ajuda muito, porque nós devemos fazer missões. Nossa igreja é uma igreja missionária, nós investimos em missões. Mas a nossa igreja também é uma igreja de evangelismo, e um evangelismo relacional. Então, nós preparamos os membros da nossa igreja, que é isso que você está fazendo agora, você está sendo preparado para evangelizar nos relacionamentos. A nossa igreja faz missões, aqui em Canoas faz também. Nós agimos em ações sociais, fazemos eventos com pessoas que a gente não conhece. Não é um relacionamento de saber o nome, de ser membro da nossa igreja, de estar nos visitando como igreja. Não, a gente não conhece essas pessoas, mas nós falamos de Jesus para elas, com ações, com atos. E também, do outro lado, nós fazemos por meio dos evangelismos, por meio dos grupos de crescimento, por meio das portas de entrada da nossa igreja,
Ministério de Adolescentes, espetáculos de Natal. As pessoas entram pelas portas da nossa igreja e nós evangelizamos elas. E daí tem um segundo ponto, que é evangelizar não é uma tarefa, é fruto daquilo que nos tornamos cristãos, que é uma das coisas que a gente tem falado na definição de cristão, quando a gente usa a palavra integridade, né, Ivan? Que não tem como desassociar a questão de ser evangelista e de ser cristão. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Ivan? Não, é só ressaltar isso mesmo, você já falou, a questão da integridade é da gente ser inteiro, não ser partes. E em todos os aspectos, né? Homem todo, o tempo todo. Não tem áreas da vida que você deixa de fora, não tem dia da semana que você é e dia da semana que você não é. Você é íntegro, você está inteiro com tudo que você é, com tudo que você tem o tempo todo. Amém. E daí, para a última parte desse primeiro vídeo, nós vamos ver 4 pontos importantes. Esses pontos importantes, que são Deus, nós, Jesus Cristo e você, vocês vão ver que de qualquer forma que tu for falar de Jesus para uma pessoa, você vai ter que passar por esses 4 pontos. Se for usar teu testemunho, se for usar o exemplo que vocês vão ver depois do muro ou da ponte, em algum momento você vai ter que falar de Deus para a pessoa, você vai ter que falar de nós, você vai ter que falar de Jesus, você vai ter que falar da própria pessoa, o indivíduo que está ouvindo aquela história ali. Então, o primeiro ponto que você pode preencher na sua apostila é Deus. Deus é amoroso. Ele nos criou e quer ter um relacionamento conosco. Apesar de termos nos rebelado contra ele, de sermos pecadores, ele nos ama. Mas Deus não é só amor, como a gente tem escutado muito nos dias de hoje. Ele também é santo. Ele é puro e totalmente separado de tudo o que está maculado pelo pecado. E não somente isso, ele também é justo. Ele não finge que não obedecemos à sua vontade e nos rebelamos. Ele sempre aplica a justiça. O segundo ponto diz que fala sobre nós. No primeiro diz que nós somos pecadores. Quando fala que Deus é justo, fala que nós somos pecadores. Então, nós precisamos de Deus, de um Salvador. Por que nós precisamos? Porque quando Deus criou os seres humanos, ele nos fez bons sem pecado. Mas abusamos da liberdade e escolhemos nos rebelar contra ele. Nos tornamos maus e nos colocamos numa posição de separação de Deus. Infelizmente, a seriedade dos nossos pecados trouxe a morte sobre nós, tanto física quanto espiritual, que é a separação de Deus num lugar muito real chamado inferno. A Bíblia vai dizer que nós, lá em Adão, o primeiro representante, né, da humanidade, a humanidade falhou e pecou contra Deus lá em Adão. E nós pecamos desde então. Somos pecadores por causa disso. E Jesus vai dizer que ele não veio para condenar o mundo. Por quê? Porque nós já estamos condenados. Ele veio para salvar. E daí a gente vai falando, esses 4 pontos eles vão se conectando. O terceiro ponto vai falar de Jesus Cristo. Eu não sei se tu quer falar alguma coisa sobre esse primeiro e esse segundo ponto, sobre Deus, sobre nós. Acho que estamos indo bem. Acho que é isso mesmo, não tem muito o que acrescentar. É isso aí. Tá. Como está na apostila ali, que depois vocês deem uma lida melhor também, ajuda. Isso. O terceiro ponto vai falar de Jesus. Então, Deus nos criou, nós pecamos. E o terceiro ponto vai falar de Jesus. O homem por si só não poderia pagar o preço exigido pela justiça de Deus. Diante disso, como diz em João 3,16, Deus amou tanto a você, a mim, a nós, toda a humanidade, que deu seu único filho para pagar nossa dívida e nos trazer salvação. Não merecemos, não pagamos por essas coisas, não podemos conquistá-las. A única forma de recebê-las é prostrando-nos humildemente diante de Cristo, admitindo nossa rebeldia e aceitando como Senhor e Salvador. O aceitando como Senhor e Salvador. É estender as nossas mãos vazias e receber a salvação por meio da fé. É isso, Ivan? É isso aí. Na verdade, a gente sempre gosta de contar uma historiazinha para poder ilustrar isso, né? Como toda ilustração, ela não é exata. A ilustração é um recurso para nos ajudar a entender o conceito, não é profundo em todos os aspectos. Mas imagina que você comprou um carro novo, um carro zero, um carro que você sonha de um valor bom,
e você ainda não fez nem o seguro dele, que eu não aconselho você a fazer. Se você comprar um carro novo antes de tirar da concessionária, faça o seguro, mas você não fez, foi para casa, estacionou em frente de casa, entrou para chamar sua família para ver o carro novo. E quando você estava lá chamando ele, você ouve um barulho. E o barulho que te assusta, quando você sai, você vê que, na verdade, o seu vizinho bateu no seu carro. Para ajudar, Aquele vizinho, né, Ivan? aquele vizinho do Corcel 6370, que está desempregado há quase um ano, que você e a sua família já vem ajudando ele, que você olha para ele e fala assim, bom, ele destruiu o carro, você olha para ele e você vê que ele está desesperado, ele sabe o que ele fez, ele viu o estrago, o dano que ele gerou, mas ele não dispõe de maneira alguma de recursos para poder pagar pelo conserto. Diante daquela cena, tem que tomar uma decisão do que fazer, você percebe que não adianta, ele não tem a menor possibilidade de pagar pelo conserto. Então você fala assim, segue a vida, vai embora, perdoa ele, né? Isenta ele da responsabilidade de arcar com o custo, porque sabe que não tem como. Não adianta querer forçar. Desculpe. Mas o fato é que alguém vai ter que pagar por esse conserto. E como você deixou ele livre, quem vai arcar com esse conceito vai ser você mesmo. Então, de maneira semelhante, quando nós pecamos contra Deus, nós geramos um dano. Só que o dano gerado contra Deus, nenhum de nós teria a capacidade de pagar. Está completamente fora da nossa possibilidade, daquilo que nós podemos, como ser humano, gerar de valor para pagar esse dano. Isso. Então, Deus decide ele mesmo assumir a dívida, nos dispensa, e ele vem, encarna como homem e morre em nosso lugar para pagar a nossa conta, e para nós é necessário apenas se posicionar em relação a isso, reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Isso. Deus não ia varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? Exatamente. Isso. E como tu sempre fala, né, Ivan, não é o preço que a gente vale, mas é o quanto que ele quis pagar, né? Ele não morreu por nós porque nós tínhamos valor. Nós temos valor porque ele morreu por nós. Essa é a Amém. diferença. É completamente diferente a perspectiva, né? E o último ponto fala sobre a pessoa, né? Você está contando a história da humanidade para a pessoa, da salvação também, e você tem que colocar a responsabilidade no ouvinte. Você não tem como assumir a responsabilidade da pessoa que está ouvindo. Então diz assim, Jesus pagou o preço da salvação, mas somente receberão perdão aqueles que, entendendo o que foi dito, o aceitarem como um Senhor e Salvador de suas vidas. Isso é uma decisão individual, que cada um tem que tomar por si. Ninguém pode fazê-lo em seu lugar, por mais que te ame. Que é a que a gente sempre escuta, né? Que Deus não tem netos, ele tem filhos. Então cada um tem que tomar a sua decisão, ser responsável por si. Então, ao entender esses 4 pontos, Deus, nós, Jesus Cristo e você, temos agora um melhor domínio dos elementos básicos de qualquer mensagem evangelística. Deus criou, nós pecamos, Jesus nos salvou e agora você precisa tomar uma decisão diante de tudo isso. E agora no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre as ferramentas de evangelismo. Seria isso, Amém. Ivan? Amém. É isso aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.